né? E glória a Deus aí pela nossa segunda aula, né? Hoje nós vamos ver uma aula bem bacana, fala sobre o principal campo de batalha, que é a nossa mente, né? Então nós vamos ver como que nós somos atacados na nossa mente, né? De uma forma bem profunda, né? Então, deixa eu abrir meu chat aqui. A Keila, boa noite. Podem colocar aí no chat de onde os irmãos estão falando, qual que é a cidade, qual que é o estado, né? Eu sei que entra sempre gente de tudo quanto é lugar, né? Tocantins, né? E muita gente de vários lugares, né? Então, vai colocando aí de onde você é, o estado, se é a primeira vez que você está participando dessa aula, né? Se você já faz ou participa de outros cursos, coloca aí para a gente ir conhecendo vocês, né? Eu sei que tem pessoas aqui que já fazem aí cursos, né? De intercessão, curso de intercessão. Vamos colocando aqui no chat para a gente conhecer, ver quem está na sala. A Andréia, Rio Grande do Sul, Cachoeirinha. Zenilda Ferreira, Espírito Santo. A Érica, São Paulo. Cláudia Beatriz, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cariacica, Zenilda, Rio Grande do Sul. São Luís do Maranhão, a Rosiane. Enquanto isso, vamos fechando o microfone para a gente poder ter o áudio aqui fluido, tá bom? À medida que eu estou vendo que o seu microfone está aberto aí, eu vou fechando aqui, porque senão depois fica ruim na gravação, né? Então, entra sempre com o microfone aí fechado e nos ajuda bastante, tá bom? Luciana, paz do Senhor. Luciana, Vanessa, São Paulo. A Sheila, de Recife, Pernambuco. Que bênção, né, irmãos? Gente de todo o Brasil. Eu nem vou perguntar a denominação, porque eu sei que tem gente de tudo quanto é igreja, né, do Senhor Jesus nesta sala, né? E isso é muito, muito bom, né? O Pai ama de paixão que nós estejamos em unidade, né? Principalmente num curso assim como esse, né? Recife, a Sheila, já falei, Elizabeth, Recife, Graça e Paz, Igreja Batista Filadélfia de São Gonçalo dos Campos, Bahia está aí, Rio de Janeiro, a Vera Lúcia, Santana de Parnaíba, Kátia, Edirlene Moreira, pastora Edirlene, Conceição do Araguaia, glória a Deus, que bênção, né? Vamos dar mais um minutinho, e nós já vamos começar, né? Hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas aí bacanas, né? Que nós vamos estar liberando aí de material para que vocês tenham, né? Usufruam, guarde. E eu vou mostrar também, vamos liberar o e-book interativo aí para que você possa ler, né? Em qualquer momento, aí no seu celular, você vai poder estar tendo acesso a esse e-book interativo, respondendo o questionário, né? Dá um joinha para mim, quem faz o curso de intercessão? Ó, José Carlos, a Keila, Cláudia, Luciana, quem mais? Andréia. Tem alguns aqui que fazem ali de Lídia, Anne, Monique, Daniele, bastante gente que está lá no curso de intercessão, né? Glória a Deus, né? Que você faz aí os dois, porque, na verdade, um completa o outro, tá, amados? É importante a gente saber interceder. A Vanessa está falando, ó, já fiz o primeiro, glória a Deus. Está sendo muito bom, Keila, amém, glória a Deus. Vamos iniciar, então, amados, sem mais delongas, né, para a gente render nesse treinamento. Então, nós vamos orar, amém? Eu vou fazer deixa eu ver quem pode orar por nós aqui, deixa eu ver, alguém se habilita aí a orar
por nós. Vamos ver quem gosta de orar aqui. É só abrir o microfone e orar. Vamos, irmãos. Eu vou orar, tá bem? Amém, Keila. Glória a Deus, minha irmã. Bora. Pode orar, Keila. E a Keila desistiu. Vou orar então. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Tu és bom, tu és o nosso Deus, a quem nós amamos e adoramos e prestamos culto. Senhor, esteja presente neste momento, nesta sala, em cada ambiente aí dos teus filhos, não importa o local que eles estão, mas que a tua presença enche esse ambiente agora. Guarda a vida, guarda a família, os bens, tudo que é dos teus filhos sejam guardados. Nenhuma seta, nenhum dardo inflamado venha sobre eles, ó Pai, ou sobre nós que estamos ministrando. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, de nos inspirar e nos ministrar segundo a sua vontade, Senhor. Todo bloqueio na mente dos teus filhos eu anulo agora em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, e eles estão agora no teu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, como diz o teu Salmo 91, sendo guardados por ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa aula, Senhor, seja um divisor de águas na mente, no entendimento, no dia a dia, prático, né, Senhor? Seja algo que eles possam praticar no dia a dia, Senhor, para ter discernimento quanto às lutas espirituais na mente, Pai. Esse é o maior campo de batalha, um campo que o inimigo aplica desde o Jardim do Éden. Ele ataca as mentes, distorce em mentiras para nos enganar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos cobrimos com teu sangue, nos revestimos de todas as armas espirituais que o Senhor nos disponibiliza, a começar pela tua palavra, Senhor, que é a espada. Pai, em nome de Jesus, nós nos apropriamos agora de todas elas e declaramos essa aula, Senhor, como uma fonte de bênção e vida para todos aqueles que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu vou já compartilhando aqui a minha tela, né? No slide. E nós vamos iniciar aí falando sobre esta aula, né? Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus, né? Tá gravando, deixa eu ver, tá gravando, tudo certo. Vamos lá. Para mim, para a gente fazer um checklist, áudio está ok e a minha tela está aparecendo para você, o slide? Dá um joinha só para mim ter Aí, beleza, maravilha. Então, vamos lá. Sem mais delongas aqui, nós vamos entrar no módulo 2 e é um manual tático de batalha na mente, né? O campo de guerra invisível, ó, campo de guerra invisível que define seu destino visível, né? E nós vamos ver por que isso, né? Porque é um campo de guerra invisível, mas que define destinos visíveis, né? Deixa eu só mudar de exposição aqui. Deixa eu ver, acho que é isso. Bora lá. Vamos lá. Hoje nós vamos nesse formato aqui de slide, tá? Deixa eu só centralizar. Maravilha. Vamos lá, né? O alvo, amados, prioritário, né? Do inimigo é atacar a nossa mente. Por quê? Porque se nenhuma atitude, né? O que a gente tem que compreender é o seguinte, ó, nenhuma atitude, né? Nenhuma atitude nasce do nada. Antes de virar ação, isso era primeiro um pensamento, ok? Então, assim, quem dá o comando para ação, para eu pegar, para eu falar, para eu fazer qualquer coisa do meu corpo, quem que faz isso? É a mente, o cérebro, né? O cérebro é o centro de controle de tudo, né? Onde processa tudo. Então,
antes de virar, nenhuma atitude, né? Então ela nasce antes de virar ação. Primeiro foi pensado, né? E o inimigo entende algo que muitos cristãos ignoram. Qual é a ignorância? Quem controla os pensamentos influenciam decisões, comportamentos e destinos, né? Há um provérbio de número 23, versículo 7, que diz assim, ó, Salomão, ele, com sua plena sabedoria, né, ele colocou o seguinte: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é, ok? Assim como um homem pensa em sua alma, assim ele se torna, assim ele é. Porque o pensamento vai moldar o meu comportamento e eu vou passar a ser aquilo que eu me comporto, ok? A anatomia de uma queda, né? Então vamos entender como que o inimigo conduz uma mente para uma queda, conduz um ser humano para uma queda, para o pecado. Então começa lá em Gênesis, capítulo 3, todos conhecem a história, né? Que revela que Eva não caiu no momento que comeu fruto, né? Não foi no momento que ela teve ação. Presta bem atenção nisso, ó. Eva não cai no momento que ela morde, ela cai muito antes disso. E como assim? Então vamos lá. Número 1, ouviu. Ela ouviu o quê? Ela ouviu a sugestão da serpente, que já começa mentindo para ela, porque se a gente for lá no texto, vai dizer o quê? A serpente vira e fala para ela: não é? Deus falou que vocês não podem comer das árvores do jardim? Ele começa a já mentindo, porque Deus não falou das árvores, Deus falou de uma árvore específica, né? Então já começa a mentir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, ela ouviu, foi uma sugestão, ela ouviu o que a serpente soprou, jogou, falou para ela. Aí, número 2, ela considerou, ela pensou, ela começou a processar na mente dela a informação, aquela informação que veio da serpente. Abertura para possibilidade. Porque na hora ela podia ter repreendido, ó, serpente, você está enganada. Primeiro que não é isso, e ó, falou, eu obedeço a Deus, cortou por aqui. Eu conheço a verdade, conheço o que o meu pai falou e acabou. Mas ela considerou. Ela começou a pensar, poxa, espera um pouquinho. Passo número 3, ela aceitou a distorção da verdade, né? Ela aceitou aquilo. Se você acompanhar lá o diálogo em Gênesis 3, você vai perceber, ela aceitou. E o quarto, ela justificou o aval interno para a ação. Não foi esse o processo, né? Então, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a serpente ainda ela é a mesma. A serpente ainda ela é a mesma e ela atua, né, até hoje dessa forma. Ela começa a sugerir coisas para nós, sopar coisas que são mentiras. Aí, se sua mente está fraca, se sua mente não está uma mente, nós vamos ver o que é mente fraca. Se você não está vigilante, atento à verdade, você vai considerar. Aí você vai abrindo brecha, porque considerou a possibilidade, pode virar uma aceitação. E dessa aceitação você vai para ação, né? Vai para ação. Então a gente tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que essa serpente agiu no jardim do Éden, se nós formos para o texto de Mateus, quando Jesus é tentado no deserto, ela age da mesma forma com Jesus, né? Ela começa a fazer uma pergunta primeiro para Jesus, né? Ela chega, né? O inimigo, o diabo, Satanás, serpente, seja lá qual for o nome, né, dado para o inimigo, aí ele começou com um sopro, né? Ele começou com uma sugestão para Jesus. Jesus, você está com fome? Então, por que você não transforma essas pedras em pães? Ele sugere.
E a serpente, amados, o inimigo, ele vai atuar nas nossas mentes, começando com sugestões, com mentiras, sugestões que não são verdade. E aí nós temos que tomar cuidado. Então, existe na carta de Tiago, eu quero ler com você esse texto, por completo, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, mas se você tiver aí na mão, abre a sua Bíblia comigo, na carta de Tiago, capítulo 1, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Olha só, vamos lá, vamos destrinchar na palavra aqui, para nós podermos ter clareza da verdade, e a verdade é a palavra. Então, Tiago 1, 14 e 15. Vamos lá, verso 14, verso 15. No 14 diz assim, ó: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que a serpente fez? Atraiu e seduziu, né? No 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ok? Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, o inimigo, ele não é burro. Ele vai ver qual é a sua cobiça. Sua cobiça está nas finanças, em dinheiro, você ama o dinheiro, então ele vai, né, sugerir coisas para você fazer na área da finança. Sua cobiça está, né, na área sexual, qual que é a sua cobiça? Ele vai trabalhar em cima da sua cobiça, em mentiras, né, em verdades a respeito de você para que você caia. Então, é um processo que nós temos que tomar muito cuidado com esse processo na mente, né? Vamos avançar aqui. Inteligência espiritual, pensamento versus sugestões. Nem todo pensamento que surge na mente nasceu nela, eles podem ser. Olha só, os pensamentos podem ser gerados pela carne, pela nossa carne, né? Eu posso ter um desejo e gerar, né, um pensamento, né, através dos desejos da minha carne. Fruto de um ambiente. O ambiente que nós estamos, entramos, ele vai influenciar nos nossos pensamentos, né? Se você estiver num ambiente sugestivo para o pecado, quais os pensamentos que vão surgir na sua mente? Pensamentos que vão te levar para pecar e para, né, a morte do pecado, que o pecado causa, né? E sugeridas espiritualmente, que é a questão do sopro do inimigo mesmo, né? O inimigo vem e fica ali, né? Você está vulnerável porque você está num ambiente ou num desejo carnal, ele percebe a sua vulnerabilidade, ou muitos chamam de brecha, né? Uma abertura nos teus pensamentos, e ele vai intensificar. Ele vai intensificar. Então, presta atenção nisso. Marido está descontente com a esposa. E ele vive pensando na mente dele em outra mulher. O que o inimigo vai fazer? Vai causar. E ele cai num ambiente propício para a consumação do adultério. O que a serpente vai fazer? Potencializar aquele pensamento. Isso mesmo. Você está descontente. Isso mesmo. Sua mulher é isso, é aquilo. Isso mesmo. Faça isso. Você merece ter uma vida sexual maravilhosa. É isso. Muito bem. Vai lá. Ninguém está vendo. Você é livre. É escondidinho. Ninguém vai saber. Vai lá. Então, queridos, os pensamentos têm que ser controlados, nós temos que estar vigilantes e prestar atenção nisto aqui, ó. Quais são as sugestões que estão vindo sobre esses pensamentos, né?
Vamos estudar um caso aqui bíblico, né? O caso de Judas. O texto diz, lá em João 13:2, eu vou abrir aqui que eu quero ler também. Texto do Evangelho lá, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. Presta atenção, ó. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Então, peraí. Tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus. Então, peraí. O texto diz que o diabo já havia posto no coração de Judas. Ele não decidiu de imediato. Algo foi sugerido para ele, né? Então, a gente percebe que existe um padrão de Satanás, existe um padrão dos espíritos, né, malignos que atuam no homem. Como o homem ele não tem o conhecimento, ele perece, ele vira uma marionete na mão desses espíritos. Por quê? Porque a própria palavra diz, em Oséias 4, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ora, se eu tenho a ignorância da atuação ou como o inimigo atua, eu logo sou vulnerável, eu logo passo a ser presa fácil. Pastor, mas eu sou cristão, querido, Jesus era quem? E a serpente não foi lá tentar Jesus? A serpente sabia quem era Jesus? Claro que sabia, que era um filho enviado, né? Por Deus, era o Filho de Deus encarnado ali. Ele sabia, né? Então, se o Filho de Deus encarnado foi tentado por sugestões, meros mortais como nós, muito mais fácil, né? Mas à medida que nós conhecemos a verdade, nós podemos combater, nós podemos lutar com as armas certas, nós podemos discernir. O que eu quero te levar nesse treinamento é você discernir as atuações e combater de forma correta, neutralizar, para que a sua vida possa ser uma vida fluida, no espírito, vida abundante. Como o Senhor fala, não é uma vida abundante que eu falo, não estou falando de prosperidade, não, vida no espírito, vida de discernimento, vida de bom combate, vida de alinhamento com os pensamentos do Senhor, de neutralizar pensamentos, sugestões do inimigo. Então, a pergunta de discernimento que nós temos que sempre fazer é essa daqui, ó. Presta atenção, essa é a pergunta que você tem que sempre fazer, ó. Esse pensamento me conduz à luz ou esse pensamento me conduz à escuridão? E pode ser qualquer pensamento. Então, a gente tem que ter um filtro. Entrou um pensamento sobre um irmão, sobre uma situação, entrou qualquer tipo de pensamento que fica martelando na mente. Geralmente, as sugestões dadas pelo inimigo, elas ficam batendo na mente. De tempo em tempo, ele bate aquele pensamento, ele vai martelando aquele pensamento na sua cabeça, até virar uma fortaleza, um pensamento fixo e pronto para uma ação. Então, veio um, veio dois, opa, pera um pouquinho. À luz da palavra, esse pensamento é de Deus ou esse pensamento é do maligno? Então, eu vou buscar nas escrituras o que Deus diz a respeito do que eu estou pensando. Opa, eu descobri que a palavra de Deus diz isso, isso e isso, a respeito desse assunto que está martelando na minha mente. Então, peraí, está contrário ao que diz a palavra. Se está contrário ao que diz a palavra, vem da onde? Pode ser gerado pela sua carne, pode ser fruto do ambiente que você anda frequentando, e pode ser uma atuação de sugestão maligna. Discernir isso aqui, ó. Porque nem tudo vem daqui. Às vezes é daqui, ó. Às vezes é isso aqui, ó. Né? A maioria vem daqui, na verdade, ó.
A maior parte do homem luta contra ele mesmo. A carne milita contra o espírito. O apóstolo Paulo discerniu muito bem isso, né? E ele deixa um texto muito claro, né? Aqueles que são guiados pelo espírito, né, vivem as coisas do espírito. Aqueles que são guiados pela carne vão viver vão viver dos frutos da carne, do que a carne pede. O que a nossa carne pede, né? Só coisa ruim, né? Coisas contra aquilo que é o princípio da palavra, na maior parte, né? A mente, amados, ela não é neutra, né? Ela está sempre sendo alimentada por algo. Lá em Romanos, capítulo 5, 8, vamos ler lá. Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: acabei de falar sobre isso, ó. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, ok? Então, vamos lá. Constantemente, a nossa mente está sendo alimentada. Isso é fato. Por conteúdos consumidos das redes sociais, de um jornal, de uma revista, de um filme, né? Ou seja, a minha mente, ela constantemente, ela está consumindo conteúdos, né? Ela constantemente está consumindo ali, né? Está em conversas constantes, com diálogos, com conversas. Ambientes frequentados, pensamentos que vão ficando, que a gente vai cultivando, e emoções não tratadas. Tudo isso vai para uma caixa. E essa caixa é a nossa mente. O problema não é apenas ataque externo, mas o que encontra de espaço interno, ou seja, dentro da nossa mente, né, entra muitas coisas. Então, assim, que tipo de conteúdo eu consumo constantemente, né? Então, boa parte do que eu leio, do que eu pesquiso, do que eu estou assistindo, né? Muitos falam assim, nossa, aquela série, a galera, né? Vamos dizer assim, né? Incluindo eu, que sou jovem, né? De 54 anos, que eu vou fazer 54, então eu sou jovem ainda. Eu amo séries também, mas... E filmes, né? Aqui em casa nós amamos filmes. Mas existe uma questão. Filmes, às vezes, prende a mente. E qual é a mensagem do filme, da série? Que fixa ali que você quer maratonar. Qual é o consumo? Qual é o conteúdo desse filme, né? Ele está te conduzindo e ele está te sugerindo o quê? Quais são as sugestões dele? Ah, pastor, então se for assim... Não, amados, existe um filtro, né? Eu assisto filmes, né? Assisto séries da Netflix, mas a gente tem que prestar atenção para não deixar esse consumo me dominar, esse consumo fazer parte de mim. Se for coisa ruim, é melhor nem assistir, desiste, né? Mas a gente tem que prestar atenção. Existem muitos filmes bons, né, que não são cristãos, mas cujo conteúdo e a mensagem são bons, né? E existem muitos filmes ruins, cuja intenção é sugerir para você práticas pecaminosas, que inocentemente é só um filme. Mas tudo aquilo que está entrando pelos seus olhos e tudo aquilo que você está processando é sugestivo. O cara já está pendendo no casamento, aí fica lá, parece a mulherona, peladona lá, né? No filme, uma transa lá, o jovem já está ali naquela questão preso na pornografia. Aí eu digo para você, e aí, como é que fica? O cara está nessa situação, né? O cara ou a mulher, eu estou falando do sexo masculino, mas mulher é a mesma coisa, tá?
Então, a gente precisa ter filtro, a gente precisa tomar cuidado com o que a nossa mente está consumindo. Que tipo de conversas constantes você está? São conversas que edificam, conversas produtivas, conversas que, de fato, glorificam a Deus, conversas boas, ou só conversas ruins, fofocas, né? Não, mas você viu e tal, dia ruim, meu Deus, como o mundo tá mal, e olha, eu tô para baixo, e sempre assim, só conversa destrutiva, só conversas que não enriquece, não acrescenta, não agrega, e joga para baixo, porque aquilo que nós conversamos também vai nos nutrir. Nós vamos processar aquilo que nós estamos conversando, né? Então, precisa tomar cuidado. E assim, queridos, sucessivamente, né? Emoções não tratadas, né? Qual é o trauma aí? Qual é a ferida que te fizeram aí nas tuas emoções que você carrega ainda hoje, né? E aí, isso vira alimento de demônio, né? Porque o demônio fala, é verdade, você é o coitadinho, é verdade, você é a vítima. Não perdoa não, né? Chuta o pau da barraca na primeira oportunidade que você tiver, chuta o irmão, chuta aquele canalha, chuta aquela filha da mãe lá, né? Não deixa boi não, vai ter troco, né? Então, assim, emoções não tratadas, pessoas feridas, que carregam ainda feridas. Pode ser ferida emocional numa infância, que você ainda carrega, não importa a fase da sua vida, mas essa ferida precisa ser tratada. Como uma ferida é tratada? Né? Ela é tratada quando eu exponho ela para o Senhor e peço para que o Senhor me cure, quando eu confesso para um outro irmão, né? Irmão do céu, eu não consigo perdoar tal pessoa. A palavra fala que nós temos que procurar, orar uns pelos outros. Procura o seu líder, alguém maduro. Vamos colocar uma ressalva aqui. Se eu tiver que desabafar e falar com alguém, eu não vou desabafar e falar com alguém do meu pecado ou das minhas emoções para qualquer um. Eu vou falar para alguém maduro, para alguém que esteja na condição de um conselho sábio, né? Agora, tem pessoas que conta para um, conta para outro, vira uma confusão. Então, assim, tem pecados que precisam ser confessados? Procure os presbíteros. Quem são os presbíteros? Presbíteros, queridos, são pessoas maduras. Mas na minha igreja, a denominação não tem presbítero. Você não está entendendo. Presbítero não é um cargo. Presbítero não é um cargo. Presbíteros são pessoas maduras, anciões. Pessoas que já estão num grau de maturidade em Cristo que podem aconselhar, né? Pastores, seu pastor, né? Pastor é para aconselhar as ovelhas, né? Para cuidar, aconselhar. Então, o problema, querido, nunca deixa a sua mente vazia, né? Porque ela vai se enchendo de lixo. Vamos avançar. A engenharia de uma fortaleza mental, né? Deixa eu abrir aqui, dar uma olhadinha aqui no chat. Ok. Depois eu abro para perguntas, tá bom? Vamos continuar aqui. É porque a minha esposa está no celular na parte de baixo aqui da minha casa e eu estou aqui no computador, mas ela está aí na sala. Vamos lá. Engenharia de uma fortaleza mental, né? A engenharia de uma fortaleza mensal, essa engenharia arquitetada, né, pelo inimigo, né, essa que cria uma fortaleza mental. Lá em segunda carta aos Coríntios, vamos ler também esse texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Vamos lá, o 4 diz assim, ó, porque a nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios. Raciocínio é raciocínio, mente.
falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, diz bem claro aqui, porque as armas da nossa... Vou ler de novo. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ok? Guarda isso. Então, vamos ver aqui uma engenharia. Primeiro, um ciclo de repetição, pensamento que é repetitivo. Então, um exemplo comum. Eu sempre fui assim. Aquela pessoa fala, não, eu sempre fui assim. Né? Não adianta tentar, eu nasci assim, sou assim mesmo, Deus não se importa comigo, né? E por aí vai, são diversos, eu coloquei alguns exemplos aqui, mas o que acontece? Eu sempre fui assim, e esse pensamento vem para cá, ó. Ele não é confrontado. Peraí, eu sempre fui assim? Não. A palavra diz que eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu fui batizado, morri com Cristo, né? E ressurgi com Cristo, com uma novidade de vida. A palavra diz isso, né? Então, assim, não aceito mais esse pensamento. Eu não aceito, eu sempre fui assim, mas eu mudei. Tá ouvindo, diabo? Eu mudei, eu ressurgi com Cristo, com a mente de Cristo agora, alinhados, assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, assim, acabou, diabo, esse negócio de eu sempre fui assim, o que está amarrado em nome de Jesus, né? O meu comportamento hoje, ó, é diferente, tá bom? Eu não ajo mais como eu agia, não, rapaz. Ó, você está muito enganado. E, ó, fato em retirada, já era você nesse pensamento, ok? Deus não se importa comigo. Como assim Deus não se importa comigo? Esse era um pensamento que eu tinha, mas agora ele não se repete mais, não, porque eu vou confrontar ele com a palavra. A palavra de Deus que diz que o Senhor é o meu pastor e ele cuida de mim, de todas as áreas, né? Então, assim, lógico que Deus se importa comigo. Eu sou precioso, eu sou sacerdote, inclusive. Aliás, Satanás, eu sou sacerdote real. Entendeu? Eu pertenço à realeza de Cristo. Eu sou filho do Altíssimo. Então, por favor, me respeita e bata em retirada. Vai caçar coquinho, vai caçar aqueles que você ainda consegue lubridiar ou sugerir pensamentos. Porque comigo, não. Amém? E, ó, já era, né? Mas quem não tem esse tipo de comportamento, vamos para essa engenharia aqui. Então, o pensamento vem, ele não é confrontado com a palavra de Deus. Aí, ele vem para uma aceitação, passa a ser aceito como uma verdade. É isso mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim, sabe? Eu sou esse cara mesmo que está sempre errando, sempre machucando as pessoas. Eu me converti, mas sei lá, acho que Deus não age na minha vida, porque, cara, não sei, eu sou assim mesmo, tá certo. Sou essa pessoa mesmo, aceita como verdade, né? Aceita como verdade. E aí, querida, aceitando como verdade, vai moldar o comportamento e a identidade, né? Por quê? Qual que é o papel de Satanás? É deformar a nossa identidade, né? Dizer que nós não somos filhos amados de Deus, deformar o nosso comportamento e a nossa identidade. E aí vem para a repetição, né? Aí fica esse ciclo aqui, ó, vicioso, né? Fica um ciclo vicioso. Muitas pessoas entram em ciclos e não conseguem sair. Presta atenção nisso. Ela fala, meu Deus, entra ano, sai ano, eu estou na mesma condição. É um ciclo repetitivo. Então, peraí, você tem que parar, puxar o freio de mão e falar, opa, qual é o padrão,
Qual é o comportamento padrão que eu estou tendo que está me deixando preso nesse ciclo? Qual comportamento eu tenho que mudar? Qual é a verdade que eu tenho que confrontar dentro de mim para que eu quebre esse ciclo? Quem eu tenho que cortar na minha vida que está fazendo com que eu fique nesse ciclo? Entra ano e sai ano, eu estou ali, né? Então, peraí. Existe um ciclo destrutivo. E esse ciclo destrutivo precisa ser identificado. Então, a gente tem que parar um pouco, né, e refletir, né? Quais pensamentos que se repetem, quais as cadeias e ciclos repetitivos que eu passo na minha vida financeira, na minha vida emocional, na minha vida familiar. Poxa, tá indo bem com a família, tá tudo bem com a esposa, com os filhos. Daqui a pouco volta a acontecer aquilo de novo. E aí vai. Quando eu penso que melhorou, volta a acontecer aquilo. Ou então, eu tô indo bem. Daqui a pouco eu tenho uma queda novamente. Aí eu me recupero, tô bem no Senhor, louva a Deus, glória a Deus, tô firme. Pumba, cai de repente, volta. E tô de novo, e cai novamente. E sabe esse ciclo, queridos? Então, assim, primeiro, qual é o comportamento padrão que você está tendo? Qual é o pensamento fixo, fortaleza, que precisa ser destruída, um sofisma, que virou um sofisma, algo impregnado? É uma mentira que se tornou verdade para você, porque você não confrontou a luz da palavra e virou uma verdade, uma mentira que virou verdade. Porque o inimigo, ele é assim, ele coloca verdades como mentiras como se fossem verdades, né? Eu quero compartilhar um negócio que eu vou dar para você. Eu vou parar só um pouquinho aqui, só para você ter ideia, ó. Eu vou compartilhar outra coisa aqui, dando um break aqui, porque eu acho que é oportuno eu mostrar isso aqui agora. Deixa eu só abrir aqui, ó. Presta atenção, ó. Deixa eu compartilhar outro material aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu vou dar esse PDF para você meditar. Ó, o negócio é o seguinte. 100 verdades sobre a identidade em Cristo. 100 verdades sobre a identidade em Cristo. Todos estão vendo o meu slide? Beleza. Legal. Então, vamos lá. Ó. Vamos avançar aqui só para você ter uma ideia aqui. Ó. Vamos lá. 100 verdades a respeito de nós, né? Para você combater algumas coisas aí. Ó. Não são todas, mas 100 já dá para dar uma surra no diabo, né? Então, vamos lá. Primeiro, começando aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Aí, primeiro, eu nasci de novo. Onde está escrito isso, pastor? Primeira carta de Pedro 1:23. 2, eu sou filho de Deus. Onde está escrito? João 1:12. Ah, ninguém gosta de você. Você é um Zé Ninguém. Você é um mulambento. Você é um zero. Não. Eu sou filho de Deus segundo a palavra dele aqui, ó. Vê lá quem é filho de Deus. Eu sou santo. Quem disse que eu sou santo? A própria palavra diz que eu sou santo. Sou sal da terra, e luz do mundo. Onde está escrito isso? Está escrito aqui. Deus falou que eu sou sal da terra e luz do mundo. Então não adianta, diabo, você falar que eu sou. Não, eu sou isso aqui, ó. E vou verbalizar. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Assim como um homem se imagina, assim ele é. Provérbios de Salomão, né? Eu sou luz do mundo. Estou protegido pelo poder do nome de Jesus. Eu sou liberto pela verdade, né?
Vamos ver o que mais aqui, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. Olha lá, 31 aqui, ó. Eu sou servo de Deus. Eu sou livre do poder do pecado. Sou um servo da justiça. Sou habitado pelo Espírito Santo. Romanos 8, 9. Sou co-herdeiro de Cristo. Romanos 8, 17. Estou confiante que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está aqui, ó. Romanos 8, 28. O Espírito Santo intercede por mim, tá? Tem gente que ora por mim, sim, o Espírito Santo, o próprio Cristo, Romanos 8, 34, intercede por mim lá, né? Pensa que não tem gente que ora por mim? Não, diabo. Você está muito enganado, tá? O próprio Senhor ora por mim, tá? Vamos lá, o que mais? Estou cheio do Espírito Santo da promessa. Estou cheio do Espírito Santo da promessa. Meus olhos são iluminados. Eu conheço a esperança da minha vocação. Efésios 1, 18. Eu sou vocacionado. Eu não sou um zero à esquerda ou um Zé ninguém, não. Eu sou vocacionado pelo Senhor, tá bom? Eu conheço as riquezas da herança dos santos, tá bom? Eu sei qual é a minha herança, Satanás. Não vem me enganar, não. Nada deste mundo é minha herança. Minha herança está reservada no Senhor, nas regiões celestes. Eu sou vivificado com Cristo, tá bom? Mais do que vivo. Sou vivificado. Fui salvo pela graça, por meio da fé em Cristo que eu tenho. Né? Não é pelas minhas obras, não, diabo. Não é, eu vou ficar justificando coisa para você. Eu justificar, já fui justificado por Cristo. Eu tenho acesso ao Pai por meio de Jesus, tá bom? Eu tenho acesso livre a Ele. Não depende de homens, não depende de ninguém. Eu vou até o Pai em qualquer lugar que eu estiver, né? Não preciso de ninguém ficar mendigando a atenção de ninguém, não, tá? Eu tenho acesso direto ao Pai, o Pai cuida de mim, né? Eu sou cidadão dos santos da casa de Deus, tá? Enfim, né? Então, queridos, dentro deste material, comece a declarar e a identificar, né, quais são as mentiras através da palavra, né? Quais são as mentiras através da própria palavra. E aí, uma vez conhecendo a verdade sobre mim, uma vez conhecendo a verdade da palavra do Senhor, né, eu não aceito sugestões do diabo, né? Eu passo a rejeitar as sugestões do diabo. Todos estão compreendendo até aqui? Tá claro? Maravilha. Então, vamos aqui de onde nós paramos aqui, né? Alerta, brechas de segurança, né? Uma mente enfraquecida torna-se vulnerável, né? Quando uma mente está enfraquecida, vamos observar o seguinte, ó. Uma mente enfraquecida é quando ela está cansada fisicamente. Amados, sua mente precisa de descanso. Amém? Assim como o seu corpo, a sua mente precisa de descanso. A minha esposa fala que eu penso demais, né? E ela tem razão, porque eu estou sempre pensando, sabe? Eu estou sempre pensando, tal, né? Nas coisas, tal. E às vezes ela fala, amor, descansa a tua mente. Ela deu até um joinha aí, né? Descansa a tua mente. Como que a gente pode descansar a mente? E eu tenho aprendido, né? Eu tenho aprendido a descansar a mente. Então, às vezes, querido, descansar a mente é o seguinte, ó. Chega de trabalho, chega de tudo. Eu agora não vou pensar em nada. Eu vou descansar a minha mente, sem ficar pensando em nada. Vou descansar, ter um tempo de descanso na minha mente. Né? Descansar a mente. Você pode descansar a mente tendo um outro tipo de atividade. Por exemplo, eu vou brincar com a minha filha, né, com o brinquedinho dela. Pô, isso é um descanso da sua mente. Vai fazer uma coisa que te traga alegria, alguma coisa que te dá paz, uma coisa que fora dos pensamentos cotidianos, né, de trabalho, ficar pensando em problemas. Isso cansa a mente, né, sobrecarrega a mente, né? Então, como que eu posso descansar minha mente? Eu vou ter um date, que chama com a esposa, né? Encontro. Não sei se essa palavra está certa. Date, né?
tá em moda, né? Final de semana tá aí, sábado, eu vou pegar minha esposa, vou pegar meus filhos, vou para a praia. Vou para um clube, vou para uma praça chupar um sorvete, né? Não tem dinheiro para tudo. Não, vai lá na praça, querido, compra 2, 3 picolé e fica lá. Um picolé, conversa, dá risada, conversa, sabe? Isso também é bom, né? Não deixa a mente sobrecarregada. Desnutrida espiritualmente, né? O que é mente desnutrida espiritualmente? É aquela mente que não tem, né? Não lê a palavra, não se alimenta do Senhor, né? Desnutrida, não tem comunhão diária e constante com o Senhor, não tem, né, passatempo ali, né, destrinchando a palavra, leitura, adorando ao Senhor, né? Então, assim, a gente tem que nutrir a nossa mente, né, espiritualmente, né? E como que eu nutro a minha mente espiritualmente? Ouvindo louvores, ouvindo mensagens, palavra de Deus, né? Lendo palavra de Deus, lendo bons livros cristãos, né? Eu aqui, eu tenho 600 livros aqui na minha casa, que não dá para mostrar. Mas eu tenho uma biblioteca aqui com 600 livros, tudo que você imagina, de batalha espiritual, teologia, libertação e cura interior, jejum, oração, todos os temas de cunho cristão eu tenho aqui na minha biblioteca, né? Então eu gosto de ler, vou nutrir minha mente, além da leitura principal da Bíblia, né? Diariamente eu vou ler livros, né? Que vão me ajudar a amadurecer, a alimentar, me nutrir espiritualmente, né? Emocionalmente ferida, né? Muita mente ferida. Uma mente ferida, ela é doente, né? Porque ela fica muito doente, né? A palavra fala ferida, né? Tá ferida, tá doente, tudo é ruim, os olhos vêm com coisas ruins, tudo fica ruim. Então tem que buscar cura, né? Sem vigilância, também tem isso aqui, ó. Sem vigilância. Eu estou lendo a palavra, eu estou descansando, minha mente não está sobrecarregada, a minha mente está muito nutrida, porém eu estou distraído. Não estou vigiando. Quais esse pensamento, essa situação, provém de quem? Veio tirar minha paz? Espera aí. O Senhor é a minha paz. Se veio tirar minha paz, de onde está vindo isso? A gente tem que estar vigilante, né? Peraí, essa situação ocorreu. Peraí, qual que é a pegadinha? Né? Qual que é o que essa situação quer causar comigo? Né? Então a gente tem que ter algo que Salomão tinha: sabedoria, discernimento. Né? Antes de eu responder, deixa eu discernir primeiro, freio na boca, porque essa situação veio para me tirar, né, da presença, veio para eu pecar, para tirar do meu propósito. Então, não adianta também eu ter todos esses requisitos aqui bons, né, e não vigiar, né, não prestar atenção às sugestões, né. A palavra diz o seguinte: vigiai e orai, o espírito está pronto, espírito, mas a carne, ela é fraca. Não vigiar pensamentos e deixar portas abertas, esperando que nada aconteça, né? Então, a gente tem que vigiar, né? O resultado da batalha, né? Quem vence na mente, discerne melhor, né? Quem vence, né? Põe a mente em ordem, os pensamentos, alinha os pensamentos com a palavra de Deus, tem discernimento, tem o fruto do Espírito, né? Busque o fruto do Espírito, que é bondade, longanimidade, mansidão. Busque o fruto do Espírito que contém tudo isso, né? Então, uma mente boa, né? Uma mente que vence a batalha, né? Ela discerne melhor, né? Decide melhor, discerne melhor, resiste melhor, vive com mais clareza das situações da vida dela, ao redor dela, com outros, enfim, tem uma clareza muito melhor, né? Não reage por impulso, né?
Quem perde na mente? Cansa rápido, cai repetidamente, vive confuso, sente-se sempre oprimido, não entende por que erra, né? Eu conheço uma pessoa que está nessa situação. E é difícil, está sendo uma luta para tirar ela desse ciclo. Por quê? Ela deixa a mente dela vulnerável às sugestões o tempo todo. E aí, cansa, está sempre cansado, está sempre repetindo o ciclo, vive confuso, ele vive oprimido, e fala, pastor, eu não entendo porque eu estou sempre caindo, né? Mas em nome de Jesus, pela intercessão, oração intercessória, eu creio que o Senhor, ele vai conseguir vencer, né? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Provérbios 4:23, né? Diz isso, né? O primeiro passo para demolição é nomear, né? Antes de expulsar, renunciar ou orar contra algo, é preciso nomear a mentira, né? Eu acredito que não tenho valor. Tem que nomear. Eu acredito que não, que Deus não me ouve. Então, assim, qual é a mentira, né? Qual é a mentira que está aí na sua vida, que tem te paralisado, que tem feito você ter ciclos repetitivos, né? Então, tem muita gente que, eu acredito que nunca vou mudar. Então, assim, qual é o nome dessa mentira, né? Qual é o nome dessa mentira? Ela tem um nome, né? Então, a gente tem que identificar. Isso aqui só são exemplos, tá, queridos? São coisas para exemplificar, né? Diz assim a palavra, eis que te agradas da verdade no íntimo. Salmo 51. A verdade começa quando ela é verbalizada, né? Então, eu tenho que identificar. Identifiquei qual é o nome da mentira que está fazendo eu cair, que está fazendo eu pensar e ter ciclos repetitivos e ter... identifiquei, é tal coisa, o nome disso é tal, é arrogância, eu sou arrogante, e é isso, aquela situação que eu vi, a mentira que o diabo colocou na minha mente é esta, é esta? Muito bem, então vou lá na luz da palavra e vou combater, vou confrontar e vou arrancar ela da minha vida, amém? Vou arrancar ela da minha mente, né? Uma vez um tio meu falou assim, eu vou pôr um exemplo aqui prático, né? Eu tinha 9 anos de idade. Aliás, 12 anos de idade, e o meu irmão tinha por volta de 6 anos de idade, ou 5 anos de idade. E um tio meu, falou assim no Natal, né? Negócio de criança, dar presente, eu não era convertido, né? Dar presente e tal. Meu tio falou assim para o meu irmão, falou para mim, o que você quer ganhar, Márcio? Eu falei, tio, eu quero ganhar um videogame, tá? Um Atari, naquela época um Atari. Quero ganhar um Atari, tal, não sei o quê, papá. Coisa de criança, meu. Aí perguntou pro meu irmão, e você? O que você quer ganhar? Meu irmão com 5 anos. Meu irmão falou assim, eu quero ganhar um computador. Aí meu tio virou e lançou uma frase. Ele falou assim, esse tem futuro. Esse aí, tá sem futuro nenhum. Esse aqui, vai crescer, vai dar certo. Esse aí, vai crescer, vai ser nada na vida. Essa palavra, esse gesto do meu tio, entrou no meu pensamento. Olha só, eu era criança, entrou isso na minha mente. Essa sugestão de que eu cresceria e não seria nada. E eu vim nutrindo aquilo desde os 9 anos de idade, 12 anos de idade. Aquilo foi nutrindo, eu fui crescendo com aquele pensamento fixo. Eu não vou ser nada na vida. Eu não presto mesmo. Eu não vou ser nada. Eu, sei lá, eu sou um Zé Ninguém da vida. E aí aquilo cresceu. Olha só a gravidade, né? Até o ponto que eu me converti, né?
converti com 26 anos, olha só. Com 26 anos eu me converti. E eu cresci, queridos, tentando provar para mim mesmo e para os outros que eu não era nada. Então eu fazia coisas para provar que eu tinha algum valor. Então eu me sujeitava a coisas para provar que eu tinha um valor, né? Eu fazia coisas não porque eu gostava, porque eu queria, porque eu amava, porque eu tinha prazer. Não, eu fazia porque eu queria provar para os outros que eu era alguém, né? Até me converter. E aí eu eliminei essa mentira. Um dia eu aprendi, né? Eu falei, não, eu não sou um Zé Ninguém, eu sou filho de Deus Altíssimo, o Senhor já tem um plano, um propósito escrito sobre a minha vida. Eu sou filho de Deus, escolhido, amado, fui escolhido para reinar com o Senhor, fui escolhido para anunciar o Evangelho de Cristo. Não tem posição maior do que esta, não tem nada maior do que isso na vida. E aí, queridos, eu quebrei da minha vida uma mentira. Anulei, quebrei, e aí já era. O inimigo não tinha mais essa fortaleza na minha mente, ok? Então, a renovação não é tentar ser forte, porque eu queria ser forte, provando, fazendo curso, me tornando intelectual, estudando e não sei o quê. Eu vou provar que eu sou uma pessoa intelectual, que eu sou um cara e tal, e tal, e tal, até entender. Então, aprender a pensar certo. Quando eu aprendi a pensar certo, eu anulei, né? Então, a gente tem que aprender a pensar certo sobre nós mesmos. Essa é uma guerra. A guerra na mente. Amém? Vamos lá. Matriz de discernimento, né? Como diferenciar a voz de Deus da opressão? Convicção do Espírito Santo direciona. Olha só o exemplo aqui, ó. Você errou, mas pode se arrepender. Olha o inimigo que ele coloca, ó. Você sempre faz tudo errado. Percebe a diferença? O Espírito Santo diz: você errou, mas pode se arrepender. O inimigo fala: você sempre faz tudo errado. Isso precisa ser corrigido, o Espírito Santo fala. Aí o inimigo fala assim: ó, você nunca vai mudar. Deus te chama para crescer. Aí o inimigo fala assim: ó, você não é digno nem de orar. Oh, o Espírito Santo, ele nos direciona para uma restauração. O Espírito Santo nos direciona para uma restauração. Não há acusação. Opa, acusação? Você sempre faz tudo errado? Não, diabo. Em nome de Jesus, você está repreendido. Pai, eu errei, me arrependo. Mudo agora o meu pensamento, o meu comportamento. O Senhor me perdoa, né? Me perdoa, Paizinho, porque a tua palavra diz que o Senhor perdoa aqueles que confessam, o Senhor perdoa aqueles que se arrependem. Então, eu não faço sempre tudo errado, não. Tá? A partir de hoje, ó, acabou. Não vou mais errar nisso. Por quê? Porque não é remorso. O remorso, eu fico caindo nisso aqui, ó. Aí eu sempre faço tudo errado. Oh, Deus, me perdoa, Pai. Me perdoa. Perdoa, filho. Tá perdoado, né? Tá bom. Mas foi um remorso. Daqui a pouco eu caio de novo, porque eu estou nessa paralisia, né? Aí eu caio de novo, porque eu estou naquele ciclo lá, se lembra? De pensamento repetitivo. Eu estou no ciclo, aí daqui a pouco eu pum, ah, Senhor, eu sempre faço tudo errado de novo, Pai. Ô, meu irmão, se arrepende de verdade. Deixa a convicção do Espírito Santo entrar na sua vida e muda esse ciclo, muda o pensamento, muda a ação, muda o comportamento e elimina de vez essa mentira. Ok? Então, isso aqui, ó, a gente precisa ter fixo em nós, né? Os erros, a restauração, a perdão, a restauração, isso precisa ser corrigido. O Espírito Santo fala para nós, cara, você está errado.
Você precisa corrigir isso. Corrige isso. Né? Peça perdão para sua esposa. Fala que ela está certa. Você não vai deixar de ser mais homem por isso. Né? Você não vai deixar, ela não vai pisar na sua cabeça, né? Porque você falou, você está certa. Você está correta. Né? Você não vai deixar de ser maior porque você é um líder, pastor, né? E vai dizer para sua ovelha assim, ó, você está certo, irmão. Eu errei, eu não pensei direito, eu não respondi você de forma adequada. Porque quando é líder, existe uma soberba e ego. Para um líder fazer isso com um liderado, é difícil, porque o líder tem não, eu tenho que manter a minha postura. Eu tenho que. O cara tá errado, velho. O cara tá. Desculpa, eu vou até falar. O cara tá errado. Só porque tem um título, ele quer manter ali no erro, para não dizer, olha, eu vou me rebaixar se eu pedir desculpa, perdão para aquela pessoa, para o meu liderado. Né? Querido, isso é uma sugestão demoníaca para que você vive num ciclo repetitivo e machuque muitas outras pessoas. Então, não é porque nós temos um título de pastor, de apóstolo, que eu não possa errar, que eu não precisa ser corrigido. Corrigido. Todo ser humano precisa ser corrigido pelo Espírito Santo ou por um humano. Ou por um humano. Não é porque eu sou pastor, né, que eu não erre com uma ovelha. Ou erre com qualquer pessoa nessa terra. O meu título não vai me isentar de eu errar com alguém. Eu tenho que reconhecer o meu erro e corrigir. Se o Espírito Santo diz que eu errei, se eu vejo que eu estou errado, e eu de fato estou errado, eu preciso me arrepender. Não importa o seu título. Não importa. Tá? Então, um homem que não é pastoreado ou alguém que possa corrigi-lo está muito vulnerável, né? Todos nós precisamos de alguém que nos corrija em amor, nos trazendo o confronto da palavra, não nos achismos. Porque o arrependimento, ele vem através de uma verdade. E qual é essa verdade? A palavra. Então, quando a gente vai corrigir alguém, nós temos que corrigir ela no amor e na palavra, trazendo a verdade para ela. Não nos meus achismos. Né? Vamos lá. Estamos terminando. O framework da renovação. Usei até uma palavra aqui, né, no meu trabalho. A mente não é renovada apenas com o tempo. O que não é renovado é reutilizado. Todos conhecem esse versículo, né? Romanos 12, 2, né? Número 1, intencionalidade, decisão ativa. Número 2, discernimento, filtro de entrada. Número 3, confronto, derrubada de mentiras. 4, substituição, implantação da verdade, né? Então, vamos lá. Decisão ativa, passa por um filtro, derruba-se pelas mentiras no confronto da palavra e eu vou me substituir pela verdade. Não, é isso mesmo, conhecereis a verdade vai me libertar. É isso, sempre fui enganado, né? Sempre fiz isso porque eu era enganado. Agora, conhecendo a verdade vai me libertar, né? Se eu conheço a verdade, eu implantei a verdade e joguei a mentira fora. Eu preciso confrontar com a palavra os meus comportamentos, preciso confrontar com a palavra os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações para com as pessoas, né? Examine-se o homem a si mesmo. O que é examinar-se a si mesmo, né?
tem que fazer um exame, né? Peraí, quanto do inimigo tem aqui na minha mente? Vamos fazer uma faxina, né? Vamos renovar. Vamos renovar e despachar, não reutilizar. Vamos renovar através da verdade, do implante da verdade, que é a palavra, ok? Porque tem pessoas que querem reutilizar, né? Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, tal, pega algum versículo que afirme aquilo, mas não vê todo o contexto e quer reutilizar. É difícil. Protocolo de substituição consciente, né? Escolha um pensamento negativo recorrente e execute por 7 dias, né? Anote o pensamento exatamente como ele surge, aquele pensamento que vive surgindo na sua mente. Identifique, classifique se é uma verdade bíblica ou uma mentira. Ah, tem um pensamento que está sempre vindo? Peraí, biblicamente falando. Hoje é fácil, né? Vai lá na Bíblia, tem, concordância bíblica, digita procura alguém, digita até numa inteligência artificial e confronta ali com a palavra resposta. Né? Tá batendo. É só para você encontrar os versículos. Ah, encontrei aqui com facilidade. É verdade, isso aqui está errado. Né? A gente tem que aprender a usar a tecnologia para o bem, né? E não para o mal e fazer coisas. Né? Tecnologia é ruim para quem não sabe utilizar. Né? E fica utilizando para coisas negativas. Né? Substitua, escreva a verdade bíblica correspondente que anula a mentira. Né? Fale essa verdade em voz alta diariamente. Descobriu a verdade? Descobriu a verdade. Então agora eu vou falar sempre. Eu sou filho de Deus. Né? Eu não sou um órfão. Né? Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Jesus. E repete isso, e cantarola, e faz que nem o povo fazia no Antigo Testamento. Criava-se até músicas, né? Com as verdades bíblicas, né? O Davi fez muito isso. Vê lá os salmos de Davi, as canções de Davi, né? Tudo vivência e convivência com Deus, e aí ele estaria verbalizando. Definindo a vigilância. Quando a Bíblia fala de vigilância, ela não fala de medo, paranoia ou tensão constante. Ela fala de consciência espiritual ativa. Consciência espiritual ativa. O que é uma consciência espiritual ativa? Eu não vou ficar com paranoia, sabe? E esse pensamento, toda hora. Não, peraí. Consciência ativa. Né? Não é toda... Eu tenho que filtrar. Peraí, essa daqui é muito forte, né? O que é isso aqui? Deixa eu ir para uma consciência ativa aqui. Calma, deixa eu pensar. Está na palavra, é da palavra. Isso é do agrado de Deus. Vai me trazer coisas boas. Quais as consequências dessas ações que eu vou tomar? Elas vão ser prejudiciais a longo tempo. Isso pode ser prejudicial. Faz uma análise antes de tomar a decisão, antes de abrir a boca, né? Antes de dar uma resposta ali na hora. Peraí, eu preciso pensar um pouco, irmão. Calma. A gente vive num mundo de aceleração total, né? Calma, não é assim. Decisões importantes têm que ser muito bem alinhadas com os propósitos de Deus, com as coisas de Deus. Eu não posso ser impulsivo nas minhas coisas. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Ser vigilante não é viver assustado, é viver acordado. O problema não é o inimigo agir, o problema é o cristão estar distraído e cair nas ciladas, né? Estamos indo para o final, amém? Vamos lá. Auditoria de rotina, né? O que observar diariamente para manter a guarda? O que você consome? Conteúdo digital e cultural. Presta atenção. Então, vamos lá, rotina diária. O que eu estou consumindo hoje? Né? O que está entrando de informação? O que está entrando? O que estou vendo nas redes sociais? Eu estou comparando o meu casamento com quem? Eu estou comparando as pessoas, comparando a vida das pessoas nas redes sociais com a minha vida. A realidade de fulano é outra. A minha é aqui, cara, pé no chão, né? Então, assim, as redes sociais as pessoas querem
às vezes, moldar a vida dela com a vida de outros, né? Então, cuidado, amigos, com o que você consome, né? Com quem você conversa, né? Influência, né? Quem te influencia? Essa influência, ela te leva para a luz ou para as trevas, né? Para o negativo, para o pior, né? Ela te motiva, incentiva a estar mais próximo e ser mais semelhante a Jesus, ou ela te afasta da semelhança de Cristo? O que mais ocupa a sua mente? Padrões de foco. O que a sua mente fica focada ali o tempo todo? No quê? Né? Momentos de fraqueza, picos de estresse e cansaço. Está identificando isso aqui, ó, que na hora de parar, né, seja lá o que for, né, trabalhou, vai para casa, não vai, leva trabalho para casa, vai descansar, vai conversar com a esposa, vai, sabe? A gente tem que ter, eu estou pondo alguns exemplos aqui, pode não ser a sua realidade, é que eu estou colocando, talvez, na minha realidade, mas você coloque isso sobre a sua realidade, ok? E responda a si mesmo, o que fortalece a minha mente? Responda para você, o que fortalece a minha mente? O que preciso reduzir ou eliminar hoje? Para que esse ciclo mude da minha vida, para que eu cresça em Cristo, para que eu amadureça mais em Cristo, para que eu seja mais semelhante a Cristo. O que eu preciso eliminar hoje? O que eu preciso reduzir, que consome muito o meu tempo e minha mente? Porque tem coisas, amados, que o inimigo coloca para tomar o seu tempo. É outra vigilância, é isso. Eu já comentei, inclusive, em outra aula. Tem certas situações que o inimigo coloca na sua vida para consumir o seu tempo e a sua energia, para que você não tenha tempo de se tornar mais semelhante a Cristo. Então, para um pouquinho e reflete. Isso está consumindo o meu tempo. Porém, aonde isso vai me levar? Para um pouquinho, para tudo, né? Para tudo. Estou gastando 90% do meu tempo nisso aqui. Nesse projeto, nessa situação, nesse pensamento. Peraí, mas onde isso aqui vai me levar? Aí você acaba descobrindo que não vai tirando para lugar nenhum. É para consumir o seu tempo. É para deixar sua mente cansada. É para te deixar vulnerável. É para te deixar numa situação de estresse cerebral. Não vai te levar. O inimigo é astuto. Ele é astuto, irmão. Ele é astuto. Então, tem coisas que a gente tem que eliminar. Falar, parei, velho. Chega, basta. Não vou desperdiçar meu tempo nessa discussão inútil aqui. Não vou perder meu tempo provando quem eu sou. Não vou provar teoria para ninguém. Quem me justifica, Satanás? É o Senhor. Eu não vou me justificar e gastar minha energia tentando provar nada. Entendeu? É o tempo, é a minha posição em Cristo que vai me justificar. É a minha força humana, mental, meu intelecto, meus diplomas, a minha formação acadêmica. Não é nada disso. Não vou gastar meu tempo, né? E o último, a oração de alinhamento mental, né? Uma oração aí para você fazer. Senhor, reconheço a minha mente, que a minha mente é um campo de batalha. Eu não vou repetir essa oração, nem fazer essa oração com você, mas eu quero que você faça a sua oração, né? Às vezes a gente quer repetir, fazer as pessoas repetirem uma oração, e o Espírito Santo quer conduzir uma coisa mais profunda. Mas eu só vou falar um tipo de oração. Você busca orar o Espírito Santo baseado nisto, né? Porque quando os discípulos falaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, né? Quantos conhecem lá Mateus 6, a oração modelo do Pai Nosso, né? A oração modelo do Pai Nosso, ela surgiu porque os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. E aí o Pai, né, Jesus falou assim, olha, eu vou deixar um padrão, um modelo, mas o modelo não é para ser uma repetição. Oração não é repetição.
Isso aqui é um padrão. Então, você vai dizer assim, ó, quando você orar, começa a dizer assim, ó, Pai Nosso. O que eu quero dizer isso para vocês? Pai Nosso é que vocês estão reconhecendo que tem uma filiação, né? Você pertence a uma família, você não é um órfão. Então, Pai Nosso, ok? Beleza? Catou aí, ô Mateus, João? Catou, beleza. Que estais nos céus. Então, assim, ó, ele é um pai, é uma família celestial. Ele está nos céus, é supremo, é altíssimo, é glorioso, né? Captou aí para você juntar suas orações aí? Tá aprendendo a orar, Mateus, João, Marcos? Tô aprendendo, Senhor. Fala-nos mais, fala-nos mais. E aí ele começa a destrinchar toda aquela oração do Pai Nosso, ok? Então, a oração, ela não é vãs repetições. Ela é um diálogo franco e sincero sobre nós para com Deus e de Deus para conosco. Captou aí? Captou aí? Né? Captou esse gancho aí? Então, Senhor, reconheço que a minha mente é um campo de batalha, renuncio a pensamentos que não vêm de ti, peço discernimento para identificar mentiras. Existe muita mentira de Satanás. Ele é o pai da mentira. Por que ele é chamado de pai da mentira? Mentiroso. Deus o taxou, colocou sobre ele um carimbo. Pai da mentira, mentiroso, safado, sem vergonha, queria meu lugar, né? Enganou muito 1/3 dos meus anjos, mentindo, falando mentira para os meus anjos. Ele arrastou 1/3 com ele ainda. Né? Maldito, mentiroso, né? Desculpa pelo exagero. Forças para confrontá-las e disciplina para substituir pela verdade. Disciplina para substituir pela verdade. Guarda minha mente, minhas emoções, meus pensamentos, em nome de Jesus, amém. Briefing do briefing, né? Inicie a renovação, amém? Tem pessoas que são mais simples aqui, não sabem o que é briefing. Mas, fim da renovação, amém, queridos? Quantos captaram aí os princípios desta aula, a aplicabilidade, né? Eu acho que todo conhecimento ele tem que ser prático, né? Ele tem que ter uma aplicação prática, né? E é isso, amém? Que eu tenho para entregar para você nesta noite é isso, né? Eu tinha para entregar. E eu quero mostrar algumas coisas aqui, eu já mostrei, eu vou disponibilizar aquele PDF sobre 100 verdades bíblicas a nosso respeito, né? Para que você comece a ler. Porque, assim, à medida que eu vou lendo, eu vou me conhecendo mais no Senhor, né? E quando vem um pensamento, eu confronto. Opa! Eu li uma verdade lá que diz isso, né? Então, Satanás, tem retirado aí, tchau pensamento, bola para frente, né? Por quê? Ele lança, né? Ele lança até intriga. Sabe o que? Como ele lança intriga? Ele lança pensamento assim, ó, essa pessoa não é legal. Peraí, essa pessoa não é legal? Cara, você já sentou e teve uma mesa? Quantos sabem o que é mesa, né? Já teve uma mesa com essa pessoa para conversar, para conhecer mais ela? Então, como que você está dizendo que essa pessoa... De onde está vindo esse pensamento? Não fui com a cara de fulano. De repente vem um pensamento, nossa, que pessoa antipática. Peraí, irmão, como assim que pessoa antipática? Você já sentou com ela, já teve uma troca ali, para dizer que ela é uma pessoa chata, não sei o quê? Sabe? De onde está vindo esse pensamento aí, né? Ah, não, o meu pastor, não sei o quê. Peraí, irmão. Calma, analisa esse pensamento. Vai lá, ter a verdade, né? Confronta com a palavra, com a verdade. Né? Senta com aquela pessoa para bater um papo. Você vai ver que vai desmistificar todo aquele pensamento negativo que você tinha a respeito daquela pessoa, né?
Por quê? Porque a gente quer julgar a aparência. Sim ou não? Né? O ser humano quer julgar a aparência. Não, mas só de olhar eu já sei. Tem pessoa que fala assim, ó, só de olhar eu já sei. Pô, irmão, como só de olhar você sabe, né? Samuel olhou para os filhos de Jessé, falou, não, esse varão grande aqui, ó, glorioso, né? Olhou lá para os filhos de Jessé, meu, né? Aí vem Davi, né? Vem Davi, miudinho, a profissão, pastor de ovelha. Pastor de ovelha era a pior profissão que tinha na época, querido. Era a profissão que ninguém dava valor, tá? Pastor de ovelha, lá, no contexto judaico, né? E aí, o que acontece? Quero falar para você, não julgue, amém? Analise pela ótica de Deus, pela unção do Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Quem é do Espírito discerne, né? Em nome de Jesus. Eu vou liberar para vocês amanhã isso aqui, ó, também, que já está pronto, né? Quem faz o curso de batalha de intercessão tem acesso a um e-book interativo. Esse é o e-book interativo de batalha espiritual, tá? Esse tema que eu dei para você, ele tem 59 páginas. Tem 59 páginas. O que eu mostrei aqui no slide é um resumo desta aula, ok? Porque se eu falasse por completo, os 56 páginas, nós teríamos que ficar aqui 2 horas, 3 horas. Então, eu vou disponibilizar para você esse aplicativo, e ó, dentro dele vai ter aqui os módulos, tá vendo? Ó? Módulo 1, a realidade da batalha espiritual. O mundo espiritual não precisa. Lembra que a gente viu sobre a realidade da batalha espiritual? Módulo 1. Módulo 2 é esse aqui que nós estamos falando, ó, batalha na mente, ó, a mente como principal campo, pensamentos repetitivos e acusação, como, ó, tem 4, 5 capítulos, ó, tá? É muito conteúdo para eu dar numa aula de 1h30, então não dá. Então o que eu vou fazer? Vou disponibilizar o aplicativo, como ter acesso ao aplicativo. Eu vou fazer um vídeo amanhã, 7 horas da manhã, quando eu chegar e terminar de levar minha filha da escola, eu vou sentar aqui e vou gravar um vídeo passo a passo para que você baixe, para que você tenha acesso a esse e-book interativo, né? Tá vendo aqui, ó? Ele vai ter os textos, tal. E embaixo, ó, tem um quiz que eu já respondi. Deixa eu pegar um aqui de hoje, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Módulo 2 de hoje, ó. A mente como principal campo de batalha. Tá vendo aqui, ó? A mente como principal campo de batalha. Vai estar lá, tal, e vai ter um quiz de compreensão, um questionário para você responder. Eu ajustei tanto da intercessão quanto esse para ficar certinho. Agora tem 2 tentativas e você não vai ter erros lá. Tinha alguns bugzinhos que eu corrigi no intercessão e quando eu fiz esse do batalha espiritual, eu já deixei redondinho, ok? Então, você vai responder aqui. Tem 2 tentativas para responder certo. Esse manual, ele está em inglês. Se eu clicar aqui em inglês, ó, para quem, né, fala inglês, está em inglês. Tem uma pessoa, não sei se... tem uma pessoa da Venezuela, para quem é espanhol, ó, está em espanhol, ok? Então, está em 3 idiomas aqui, português, inglês e espanhol. Tem alguns bônus que a gente vai colocar aqui. Tem a comunidade que ninguém está usando no da intercessão, mas aqui você pode criar um post, né? Um assunto para discussão, né? É um assunto para discutir, é uma pergunta. Ó, você pode fazer uma pergunta, né? E deixar lá, e deixar para o grupo discutir. Então, uso a comunidade para discussão entre vocês, não no grupo do WhatsApp, né? Porque tem gente que não gosta de muita mensagem no WhatsApp, as mensagens se perdem, né? Mas aqui dentro fica organizadinho, tá? As discussões, os assuntos. Então, usa esse campo aqui, ó, de comunidade. É só clicar aqui, ó, novo post, e aí vai aparecer um post aqui, você vai escrever o assunto, a pergunta, o tema em discussão e etc, ok? Então, sem mais delongas, vamos encerrar em oração. Se alguém quer fazer
alguma pergunta, pode fazer a pergunta, ok? Senão nós encerramos, né? Ok, tudo bem? Tranquilo? Rogério Gimenez, meu irmão, tranquilo? Ô, pastor Márcio, graças a Deus. Aula Amém. abençoada, né? Glória a Deus. Pastor Rogério Gimenez, Batista Renovada? É Renovo, Igreja Nacional Batista Renovo. Glória a Deus. Fica lá em Goiânia, né? Goiânia, Goiás. Goiânia e Goiás. Muito Estamos bem. aqui. Muito bem. Então, amados, nós vamos encerrar. Eu vou pedir para o pastor Rogério, então, orar por nós. Amém? Entregando essa aula. Amém. Glória a Deus. E você pode fazer perguntas para nós, no meu privado, no suporte. Está aberto, amém? Eu respondo um monte de gente, sempre respondo, né? Não deixo ninguém sem resposta. Eu vou abrir o grupo do WhatsApp lá, do WhatsApp, para você comentar sobre essa aula, para você falar sobre essa aula, colocar coisas que edificam lá os irmãos, amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, pastor, nos conduzem em oração final. Amém? Todo mundo está me escutando bem aí? Está me escutando bem? Tá, né? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor cada vez mais pela vida do pastor Márcio, sua esposa. Você pode estar abençoando esses teus servos, essa aula tão abençoada, Pai, que muito tem somado em nossas vidas, e nós queremos agradecer essa oportunidade, esse amor pela sua obra que ele possui. Nós também temos esse mesmo amor. Estamos aqui agradecidos essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, dos pormenores. O Senhor tem nos levantado como homens e mulheres de oração, de intercessão. Pai, muitos são os pedidos, muitas são as pessoas que precisam de uma oração, que precisam realmente do nosso amor. Obrigado, Senhor. Dê a todos uma noite de descanso abençoada, que possamos deitar em nossas camas e logo pegarmos o sono, que possamos estar quinta-feira também na aula. Ó Deus, guarda a vida de cada um aqui nessa noite. Se alguém tem algum problema específico, ó Deus, na sua vida cotidiana, problema de saúde, se eu possa estar no nome de Jesus, se eu possa ajudar essas pessoas com cura, aquilo que elas precisam, portas abertas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar de cada um. Muito obrigado, Senhor, por essa aula tão abençoada. E guarda a vida de todos aqui, que possamos nos esforçar e sermos cada vez mais representantes do Senhor aqui nessa terra, e que o seu reino seja edificado através das nossas vidas, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Jesus, amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu, como sempre, sou o último a sair. Amém? Então, você pode ficar aqui na sala. É igual pastor é assim, né? A maioria dos pastores é o último a fechar as portas. Sempre é assim mesmo. Deus abençoe a todos com uma boa noite, viu? Graças e paz. Pastor. Obrigado, pastor Rogério. Então é isso, amados. Amém? Paz, boa noite. Glória a Deus, né? Se alguém quer fazer alguma pergunta, estamos aqui ainda na sala, tá? Eu não tenho pressa, não. A gente ainda tem mais uns 20 minutos aí, mas aqueles que têm compromisso, querem sair, né? Podem sair, não tem problema, tá bom, amados? E se alguém quer perguntar, comentar alguma coisa, estamos aqui ainda, tá bom? Glória a Deus. Foi bênção, pastor. Aula maravilhosa. Mais uma aula maravilhosa, né? Deus abençoe a todos. E até próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Ei, meu irmão. Glória a Deus. Um abraço para todos aí. Boa noite. Boa noite, meu amado. É isso. Muito bem. Glória a Deus. José Carlos, Ágata, Edmar, Leslie, Maldete. É isso. Sem, então, mais perguntas, né? Todo mundo aí tranquilo. Eu estou encerrando, então, aqui a nossa aula, tá bom?
E nos vemos aí, para quem faz, né, o Intercessão, na quinta-feira. Deixa eu só parar de gravar. Isso, parei.